Joshua Under tem reunião com Ramon Dias e Emiliano Dias para falar de futebol, projeto esportivo, reforço, CT e também com Pedrinho. Nós vamos falar também sobre Jair e Paulinho. Ambos seguem na preparação para voltar ao Vasco. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Antes de trazer as informações do Vasco, tem muita gente me perguntando sobre essa bandeira aqui, ó. Então, eu vou colocar o link mais uma vez aqui no vídeo. Muita gente perguntando, Léo, onde foi essa bandeira e tudo mais. Vou colocar o link da bandeira aqui no vídeo. Então tá aqui na descrição. E você acompanha, você já sabe onde achar a bandeira. Já agradeço que a gente chegou aos 13 mil inscritos, graças a vocês. Muito obrigado mesmo aos membros, a galera que se inscreveu. Muito obrigado pela moral. 13 mil inscritos, chegamos agora. E vamos por mais. Vamos aí para crescer o Comenta Léo com nossas análises, comentários e tudo. Notícias do Vasco. E olha, hoje, Josh Wanda chegou ao Brasil, eu falei inclusive um vídeo que teve uma grande repercussão, e ele já chegou com a agenda cheia. O Josh Wanda teve uma série de reuniões durante esta sexta-feira. Ele vai acompanhar a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, mas teve reunião com o Pedrinho, algumas conversas muito para ajustar a situação que está acontecendo aí nos bastidores, a falta de comunicação. O Pedrinho pouco sabe do que acontece na SAF, então ele foi conversar ali com o Pedrinho essa situação para entender mais ou menos o que o Pedrinho tem a dizer, o Pedrinho entender a situação da 77 Partners, enfim. Depois, ele teve uma longa reunião com o Ramon Dias e Emiliano Dias na Barra da Tijuca, na sede da Vasco SAF. Essa informação dada por Emanuele Ribeiro. E a gente conseguiu algumas informações sobre essa reunião. Primeiro, Ramon Dias e Emiliano Dias apresentaram as necessidades. Não só necessidade de reforço, não, viu, gente? Necessidade de estrutura no CT. Isso já foi passado para Lúcio Barbosa, foi passado para Paulo Brax na época que estava no Vasco, foi passado para Alexandre Matos. Isso tudo foi passado para ele, para Johannes Spock quando veio aqui ao Brasil. Enfim, foi passado essas necessidades de melhoria de estrutura, inclusive alguns aparelhos já foram adquiridos pelo Vasco, principalmente de recuperação, e também foi passada a necessidade esportiva. Ramon Dias e Emiliano Dias entendem que o Vasco tem, junto com a 77, obviamente, de ter um projeto que possa fazer um investimento, de trazer jogadores para melhorar e para o Vasco brigar por algo maior. A conversa foi tida como produtiva e vamos ver se vai dar jeito. Se o Vasco vai conseguir avançar em algumas frentes, por exemplo, a situação do Hugo Moura pode se avançar nas próximas horas, porque o Atlético Mineiro ou o Atlético Paranaense já deu ok para que o jogador continue a conversar com o Vasco. O Vasco, inclusive, dobrando o salário que dizem que era 120 mil para 240 mil. Eu acho até abaixo pelos padrões de Série A, porque eu estou vendo jogador aí que está recebendo 500 mil. Enfim, mas a informação lá que vem de Curitiba é que o jogador poderá receber um valor de 240 mil no Vasco, o dobro do que ele recebia no Atlético Paranaense. Eu acho que é importante sim essa vinda do Josh Wanda, mas não é só ficar na conversa. Tem que trazer jogador, tem que ouvir o treinador, tem que melhorar a estrutura do CT Moacir Barbosa. Ah, mas o Vasco não tem segurança jurídica, blá 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 blá. Cara, não dá pra. Então compra outro terreno e faz outro CT. Mas não dá pro Vasco ficar com improvisado. Um CT de containers, com todo respeito. A gente não tinha CT até outro tempo. Muita gente vai dizer, ah, Léo, não tinha CT. Mas a gente tem que melhorar a nossa estrutura. Olha a estrutura que o rival usa. Olha a estrutura que o Bragantino entregou nesse ano. Olha a estrutura que o Palmeiras usa, São Paulo usa. Olha a estrutura do Corinthians. Vamos melhorar essa estrutura do Vasco. Estrutura ganha e ganha muito campeonato. Já foi o tempo que a gente ganhava campeonato com camisa e com bravatas. Então, eu deixo claro aí ao torcedor vascaíno que vamos buscar estrutura
E quem tá à frente da SAF do Vasco, vamos buscar estrutura. Estrutura ganha jogo. A gente já viu N relatos aí de uma galera que fala, olha, no Vasco não tinha água, no Vasco não tinha luz, bababá. Vamos melhorar isso aí. Vamos melhorar essa imagem do Vasco e vamos melhorar o nosso CT. Falando agora sobre melhorar CT, a gente já viu aí a provável escalação do Vasco. Eu falei aqui com vocês que Galdames deve ser o substituto do Payet, mas volto a dizer, a informação que eu tive aqui sobre a escalação do Vasco é o seguinte: o João Vitor ficará um pouco mais restrito à zaga. Óbvio que se tiver uma oportunidade dele subir, ele vai subir, mas ficará um pouquinho restrito à zaga. Ele fez isso em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, inclusive no segundo jogo, no primeiro jogo contra a equipe do Bangu, por diversas vezes ele avançou ali a linha junto com o Paulo Henrique. Então ele vai ser ali tipo uma espécie de terceiro zagueiro que o Vasco fechará ali no 3-5-2 quando precisar fechar. Enfim, para fazer esse time aí um pouco mais forte defensivamente, com Sforza e Zé Gabriel à frente de zaga. Falando agora sobre recuperação de jogadores, o nosso querido Paulinho e Jair estão em recuperação. Hoje eles postaram fazendo já um exercício de uma fase mais importante, de fortalecimento. Ambos estão se recuperando muito bem. A estrutura do Vasco tem ajudado nisso. Eles têm feito também trabalhos fora do Vasco, com máquinas que façam aí acelerar a recuperação deles e com que os seus ligamentos estejam ok. Então o trabalho está sendo feito. Volto a dizer o que já tinha dito aí o Caldeira, uma previsão para que outubro eles possam estar aptos, mas vai lá, né? Vai lá que essa recuperação se acelere, pela forma que eles estão trabalhando. Quem sabe aí a dupla já pode estar voltando antes, né? Sabe aí, setembro, enfim, para ajudar o Vasco na reta final. E eu volto a dizer uma coisa aqui para vocês, vou ser bem claro agora nesse fim de vídeo aí. Inclusive, quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Quero ver quem é que tá chegando até o final do vídeo, hein? O Vasco, se tivesse o Paulinho nesse elenco, mudaria o patamar. O Paulinho e Jair. Acho que a gente passaria a ter um time um pouco mais equilibrado. Então acho que faz muita falta os dois. O Payet nem se fala, mas o Payet vai voltar em breve. Mas que o Vasco com o Paulinho e Jair mudaria o patamar demais. E faria o Vasco buscar outras posições. Porque ainda acho que a zaga do Vasco tá de boa. Apesar de acreditar que o Medel tá merecendo ir pro banco aí um pouquinho. O Maicon ali no lugar do Medel, formando uma zaga com Léo, Maicon e João Vitor. Acho que se encaixaria perfeitamente. A gente não ia tomar gol de bola defensiva ou bola aérea. Mas enfim, acho que se Paulinho e Jair tivessem apto, o time do Vasco era outro. O patamar do time do Vasco hoje era outro, se tivesse a opção desses dois. Então tá isso, tamo junto. Até a próxima, muito obrigado mesmo pela sua audiência, muito obrigado por você que tá aqui tem sempre. Muito obrigado pelos 13 mil, mas mesmo assim vai se inscrevendo aí, hein? Dá uma moral pra gente chegar mais 15, 20, 30, quem sabe, 100 mil. Ajuda aí com a ajuda de vocês. Até a próxima, saudações vascaínas, muito obrigado mesmo pela sua audiência e valeu!